Olá, eu sou o Odair Comim, psicólogo, especialista em hipnose clínica e também com foco em meditação terapêutica. E o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o autorrelacionamento tóxico. Nós temos ouvido falar bastante sobre o relacionamento tóxico com outras pessoas, seja em casal, pode ser amizade, ou com chefe, com colegas de trabalho, relacionamento tóxico na família. Mas às vezes nós esquecemos de falar sobre o autorrelacionamento tóxico e o quanto, por vezes, a autocrítica, essa sensação da síndrome do impostor, de que você nunca está fazendo a coisa certa esse tempo todo, às vezes quando você erra, como você age ou reage frente a si mesmo, a si mesma. Quer dizer, e por muitas e muitas situações a gente não se dá conta, de que por vezes a gente é o nosso pior inimigo e o quanto a gente é duro, com nós mesmos, o quanto nós somos críticos em relação àquilo que nós fazemos, as pequenas escolhas, as pequenas decisões, e a importância que tem esse acolhimento, esse olhar mais doce para consigo mesmo, para consigo mesma, porque a gente está percebendo realmente que as pessoas estão muito nesse caminho da ansiedade, do estresse, do esgotamento emocional, essa coisa da alta performance o tempo todo, e isso é extremamente desgastante, porque você precisa sempre se apresentar para o mundo, de uma forma mais aprazível, de uma forma que agrade o outro, e aí entra também essa questão da melhor versão de si mesmo, que a gente ouve o tempo todo, e você ter que ser a melhor versão de si mesmo todos os dias é extremamente cansativo, na verdade, e ser a melhor versão de si mesmo para quem? Será que é para si mesmo? Será que é para o outro, que você está fazendo isso? Então, e aí quando você de repente acorda pela manhã, ou você transcorre o seu dia sem perceber que você conseguiu extrair o melhor de si mesmo, que você conseguiu ser essa melhor versão de si mesmo tão apregoada, você por vezes se culpa, você por vezes se diminui, em situações que você se sente humilhado e você se coloca ainda mais para baixo. Isso obviamente impacta a sua autoestima, e é esse veneno que vai sendo destilado dentro de si mesmo e que você vai se cobrando cada vez mais, e isso obviamente gera mais ansiedade, gera mais estresse, joga cortisol para dentro do seu corpo. Então é uma reflexão extremamente importante, e quando você se perceber nesse lugar, por isso que o autoconhecimento é tão importante, de você perceber quando você está sendo tóxico consigo mesmo, nos momentos em que você está fazendo isso. E aí, ao perceber que você está fazendo isso, é dar um passo atrás e realmente fazer uma análise de uma outra forma, por vezes até mesmo buscar uma metaposição, ou seja, olhar de fora, porque quando você fica na mesma linha de raciocínio da sua emoção, por exemplo, da sua ansiedade, do seu estresse, é como se você estivesse lutando uma luta greco-romana ali com a sua emoção, e você fica ali no ringue se digladiando, com a sua emoção, e por vezes isso é extremamente cansativo, isso te fragiliza, te debilita, Então a ideia é que você saia desse ringue e você consiga enxergar para aquela emoção de uma outra forma, que você consiga se questionar do tipo, por que eu estou sentindo isso? De onde vem essa emoção? Quem provocou essa emoção em mim? Será que foi o outro? Será que foi eu mesmo que provoquei essa emoção? E aí você começa a estabelecer um diálogo diferente com aquela emoção, começa a entender, começa a perceber de repente o que ela está querendo te mostrar, o que ela está querendo dizer, para ela se manifestar dessa forma. Então você vai para um outro lugar e consegue estabelecer uma outra relação com a sua emoção, ou com a sua dor, ou com o seu sofrimento. Então essa coisa de o tempo todo, você realmente ter que
que performar, né, em todos os sentidos, e que você tem que sempre se libertar, né, da sua dor, se libertar da sua ansiedade, se libertar do seu medo, isso por vezes também é um pouco cansativo, né? Porque nem sempre é possível, por exemplo, libertar-se de um medo. E você precisa aprender a conviver com ele. Nem sempre é possível libertar-se da ansiedade, né? Porque ela é inerente à nossa vida. Em diferentes momentos nós nos sentimos ansiosos. Então, e aí até uma autocrítica, né? Nós como terapeutas, como profissionais que ajudam as pessoas a saírem, né, de seus lugares de impotência e buscarem seus lugares de potência, essa autocrítica que também nós, por vezes, como profissionais, esperamos que as pessoas também tenham essa capacidade de superar tudo, né? De que elas têm que superar tudo de alguma forma. E por vezes só é necessário a convivência, né? Aprender a lidar, a gerenciar aquela emoção, a gerenciar aquela dor, e cada um poder fazer isso no seu próprio tempo, a partir dos seus recursos, a partir das ferramentas que tem disponível. Agora, a bem da verdade é que realmente você precisa olhar para tudo isso, para de alguma forma ter mais consciência de quem é você, de quais são as emoções, os sentimentos que normalmente vêm à tona dentro de você, para que você consiga de alguma forma aprender a lidar com tudo isso da melhor forma possível, da forma mais saudável possível, e não com tanta dureza, não com tanta cobrança, né? Porque isso realmente gera esse autorrelacionamento tóxico, e isso te fragiliza demais, né? E você gasta muita energia por vezes nisso, uma energia que você poderia estar utilizando para viver de uma forma mais plena, para desfrutar mais da sua vida, para desfrutar mais das pessoas que você ama, das pessoas que estão à sua volta, seja, né, marido, esposa, filhos, pais, irmãos e amigos e tudo mais. E por vezes, quando você fica muito focado nessa coisa de ter que performar o tempo todo e ser perfeito, né, alcançar essa perfeição o tempo todo, isso é muito cansativo, porque a bem da verdade é que não existe essa perfeição. Só que quando o ambiente externo, quando a sociedade, quando o mundo online, ele vende a possibilidade da perfeição, quando um terapeuta vende a possibilidade da perfeição, quando, digamos, os influencers vendem a possibilidade da perfeição, normalmente as pessoas, por vezes, elas compram essa ideia, né? Se elas acham que elas vão realmente ganhar na loteria, elas jogam na loteria, mesmo que normalmente, né, a grande maioria das pessoas, como a gente sabe, não ganhe. Quando existe uma promessa de que tem um tesouro depois do arco-íris, as pessoas vão em busca desse tesouro, elas compram essa ideia. Então, quando vende-se essa ideia da perfeição, muitas e muitas pessoas compram essa ideia. E na medida que elas compram essa ideia, elas vão perseguir isso por vezes pela vida toda. Só que a bem da verdade é que elas nunca vão chegar nesse lugar. E aí vai ser sempre um caminho de falta, um caminho, essa sensação de inadequação, essa sensação de incapacidade, essa sensação de fraqueza, de falta de inteligência. E tudo isso gera essa toxicidade dentro de nós, né? Então, por vezes, é importante refletir sobre isso, né? É encontrar o seu lugar de calmaria, o seu lugar de tranquilidade, você estar em paz com aquilo, né? Em paz com aquilo que você acredita que é um lugar de paz, e não naturalmente porque o outro disse que aquele seria um lugar de paz. Então, acho que buscar essa relação um pouco mais amigável, ser mais compassivo consigo mesmo, ser mais gentil consigo mesmo, desenvolver uma amizade maior consigo mesmo. Então, acho que essa gentileza, por vezes, tem faltado muito nas pessoas para consigo mesmas,
né? Porque aqui eu estou falando de autorrelacionamento, não é uma questão do externo, mas sim como você tem se tratado todos os dias, como você se trata quando você acorda pela manhã e olha e se olha no espelho, né? Você vê alguém que você realmente quer ver ali, você vê a sua realidade, ou você começa a colocar defeito no seu rosto, defeito no seu corpo, porque não está bem assim, porque não está bem assado. E aí depois, isso no transcorrer do seu dia, quando você vai se fazendo essa autoanálise, seja olhando no espelho, seja olhando para dentro de si mesmo, como é que você se avalia, como você se enxerga, né? Como você se acolhe ou não se acolhe, né? Então acho que essa reflexão é extremamente importante para que você comece a desenvolver uma relação mais saudável consigo mesmo e obviamente consiga ter uma vida mais saudável e possa jogar dentro de si uma energia positiva, uma energia boa, uma energia que realmente vai te fazer bem, vai elevar a sua autoestima e vai realmente te conduzir de um lugar de turbulência para um lugar de serenidade, né? De um lugar de veneno, digamos assim, para um ambiente de remédio, de cura, de transformação. Então, fica aí para vocês essa reflexão, e você pode até escrever nos comentários abaixo aqui como você tem se tratado, se você tem uma relação tóxica consigo mesmo, ou se você tem uma boa relação, se você realmente é gentil consigo mesmo. Deixe nos comentários, porque é sempre interessante ter um feedback aí também de vocês a partir dessas reflexões que eu tenho feito aqui no YouTube, o que eu faço de forma mais rápida também no Instagram, mas ter esse feedback de vocês também é sempre interessante, até mesmo sugestão de pauta, sugestão de assunto, é sempre interessante ter um pouco esse feedback de vocês para que eu possa também falar de assuntos que vocês realmente querem ouvir e assuntos que vá fazer a diferença na vida de vocês. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas. De repente você tem uma pessoa querida, uma pessoa da família que você percebe que tem uma relação, de uma autorrelação tóxica. Compartilhe esse vídeo para que ela também possa ter acesso a esse tipo de conteúdo, para que ela também possa refletir sobre essas questões que você está refletindo agora nesse momento. É sempre bacana poder compartilhar conteúdos transformadores com as pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço.